Eu levo a sério, sei você. Mas quando alguém fala, Deus está entre nós, está no nosso meio, isso para mim soa de um jeito que mexe com a minha alma. Mexe com a minha alma. E, como eu disse, como a Letícia afirmou em oração, e a verdade da Escritura também afirma assim, onde nós nos reunimos, em nome do Senhor, ali Ele está, e nós louvamos o Senhor por isso. É um grande privilégio. Amém? Outubro, começou outubro, né, irmãos? Todo mundo aqui na igreja sabe que quando chega nesse mês, a gente separa um tempo, né? Ou mais de um tempo, que é o exemplo desse mês. Acho que mês passado a gente fez só um domingo. Mês passado não, ano passado. Só um domingo. Esse mês a gente vai todo domingo aí fazer memória, né? Lembrar daquilo que a gente costuma celebrar enquanto cristãos protestantes, né? O pessoal vai fazer uma conta no Facebook. Ninguém faz mais conta no Facebook, né? Mas eu lembro que naquela época remota do Facebook, o Facebook perguntava a nossa religião, né? Aí estava lá, cristão protestante. E as pessoas nem sabem, né, do porquê são protestantes, de onde vem isso, e nós vamos celebrar, vamos honrar, não os reformadores, amém? Fizeram muitas coisas boas, foram ferramentas poderosas, preciosas na mão do Senhor, mas tão falhas quanto você e eu. Se fizer uma análise histórica, né, uma análise histórica ali dos eventos, não só do ano de 1517 em si, mas tudo que gira em torno ao movimento, o evento da Reforma Protestante, você vai ver que houveram muitas divisões, muita gente se aproveitou daqueles eventos em si, algumas rusgas entre os próprios reformadores, cada um defendendo uma coisa, mas aquilo que é o miolo, o cerne do evento, mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Então o que nós celebramos no mês de outubro? O que a gente exalta que não são os reformadores? Não são as denominações que se desenvolveram a partir da Reforma Protestante. Nós honramos o fato de que Deus é o Senhor da história, de que Deus cuida do seu povo, de que a igreja não pode ser usurpada por homem nenhum, sem que Deus permita por um tempo. E aí eu estou falando da instituição, obviamente, porque a igreja orgânica, você e eu, nós, a igreja, quando o povo de Deus não pode ser violada por absolutamente ninguém, mas Deus permite ao longo da história que homens consigam achar, né, de alguma forma que estão no controle de tudo, e de repente ele vem e promove esses eventos como a Reforma Protestante. Então esse mês, todos os domingos, nós estaremos falando baseados, né, num tema muito especial. Quem está com a gente aí desde o início da igreja, sabe que a gente já falou sobre o aspecto histórico da Reforma Protestante, já falou sobre a relevância da Reforma Protestante para os dias de hoje. Nós também tivemos até tempo para falar dos aspectos negativos da Reforma Protestante. Acho que Giovanni participou aqui com a gente, não foi? Giovanni, né? Então a gente já falou até aspectos negativos da Reforma Protestante. Já falamos dos slogans da Reforma, os mais consagrados, né? Os 5 solas da Reforma Protestante. Para o ano que vem, provavelmente falaremos do sacerdócio de todos os santos, que foi algo consagrado pelos reformadores, naquele embate, né, com o romanismo ali, que centralizava a relação de Deus com os sacerdotes, sobretudo o Papa. Vai ficar para o ano que vem, mas para esse ano, a igreja está crescendo, muita gente nova, que não participou dos anos anteriores, que caminha com a gente, já até é um membro dessa igreja, e não teve a oportunidade, né, de nos acompanhar nas nossas ênfases, né? E dentro dos slogans da Reforma Protestante, daqueles 5, né, tem um que se destaca muito, pelo menos para aquilo que essa igreja aqui se propôs a fazer desde o início, que é o só a Escritura, somente a Escritura. E nós vamos passar esse mês inteiro falando desse slogan especial, a relevância da palavra de Deus para a igreja de Cristo. Amém? Se você fizer uma análise histórica,
Novamente, não tem problema nenhum de falar sobre isso. Os reformadores em si arrumaram muito problema, muita confusão, né, na conta deles, porque homens como nós falharam como nós falhamos. Mas se tem um legado de suma importância para a igreja do Senhor Jesus, que esses homens deixaram, o apreço e centralidade pela Escritura. Deram a nós, né, que desfrutamos disso, a oportunidade de termos uma relação com a palavra de Deus, diretamente com a palavra de Deus, irmos à palavra de Deus, independente daqueles que fazem mediação, ou supostamente, né, fazem mediação entre nós e o nosso Senhor. Um dos grandes legados da reforma foi esse, né, o exame das Escrituras. A igreja, cada crente, cada irmão, você olha para o contexto histórico, você vai ver, eles se dedicaram a escrever ou traduzir a Bíblia nas suas próprias línguas. Um traduziu ali a Bíblia do latim para o alemão, o outro traduziu a Bíblia do latim para o inglês, e assim sucessivamente. Há quem diga que o vocabulário alemão até os dias de hoje é influenciado pelas traduções dos reformadores daquela época. Enfim, eles tiveram um cuidado muito grande de colocar a Bíblia na mão do povo. Amém? E nós vamos honrar isso esse mês. Essa igreja aqui, irmãos, ela tem muitas limitações, tem muitas falhas, tem muitos problemas, muitas coisas a serem resolvidas, né? Mas tem uma coisa na qual nós temos perseverado desde o início da nossa história, é o nosso respeito pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, nos próximos domingos, nós teremos aqui, irmãos, o Alex no próximo domingo, depois outros irmãos de fora, vamos estar aqui falando sobre a centralidade da palavra de Deus no serviço da igreja, na vida da igreja, na vida de cada crente. Você precisa, irmão, sair desse mês entendendo o valor da Escritura para o cristão. Você precisa sair desse mês entendendo que homens do passado colocaram uma vida em risco para que você e eu tivéssemos a Bíblia em mãos, para que nós tivéssemos acesso direto à palavra de Deus, para que nós tivéssemos a possibilidade de não ficarmos na mão de ninguém, né? Tem uma piada que eu inventei, né? Uma piadinha, eu inventei essa, né? Não é uma piada, né? Mas isso aqui não é para rir, é para chorar. Irmão, vai chegar um dia que vai dar duas classes de pessoas no inferno. Quem manda mesmo? Manda lá. Quem manda? O falso profeta e o falso cristão. Aí o falso profeta vai estar lá, né? Vai olhar para o falso cristão. O falso cristão fala: não, tu está aqui? Vai falar: tô. Fala: pô, cara, por que você não falou a verdade para nós? Por que você não pregou a verdade para nós? Estou aqui por tua causa. E o falso profeta vai falar: mas tu também tinha Bíblia. É ou não? Irmão, 1 milhão de traduções, de versões. É Bíblia no celular, é Bíblia no tablet, é Bíblia na Bíblia, né? Tudo que você imaginar aqui. Tem gente que não precisa nem abrir o aplicativo e já manda um versículo de manhã. E Deus está te vendo. Você limpa a tela do celular, não lê o aplicativo, o versículo que o aplicativo mandou. Irmão, se tem uma geração que vai ser condenada pela facilidade ao acesso da Escritura, é essa. E, às vezes, obviamente, né, dentro da nossa função, da nossa atividade, a gente tem que lidar com algumas coisas, irmãos, que a gente ensina aqui no culto, na reunião das 9 em diante, que é o ensino. Que a gente ensina na reunião dos homens, que a gente ensina na reunião das mulheres, que a gente ensina na reunião dos casados. Aí, sempre há dúvidas que a gente, pelo respeito à Escritura, está tentando sanar o tempo todo. Isso é a maior prova do desprezo das Escrituras, ou às Escrituras. Sabe, é a maior prova de que aqueles que se dizem cristãos protestantes não honram o legado dos que protestaram, dos reformadores, daqueles que, a despeito das suas falhas, a despeito das suas limitações, foram usados por Deus para bradar de maneira muito significativa: só a Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática.
Então, o pessoal que passa comigo lá, né, que faz a primeira aula comigo na classe dos novos membros, já cansou de me ouvir dizer isso. Se eu tiver alguma coisa para dizer de mim mesmo, você pode considerar se quiser, que pode ser um bom conselho. Mas quando nós abrimos a santa palavra do Senhor, as santas escrituras, é o Senhor, o nosso Deus, falando. E é um grande privilégio poder ouvi-lo de manhã bem cedinho, antes de ir para a pista quebrar o pau. É um grande privilégio saber o que seu capitão quer de você, para que você saia na embarcação da vida e faça a sua vontade. É um grande privilégio ter o consolo do Senhor quando você teme e lembra, né, que existem 365 citações na Escritura onde Deus diz: não temas. Está lá, não temas para cada dia, não é? Enfim, poderíamos ficar aqui até amanhã falando da importância da Escritura, do legado daqueles homens de Deus, grandes homens de Deus, que tiraram o monopólio da mão do romanismo, da religião romana, e devolveram o povo ao acesso à palavra de Deus. Não há mais secretários, não há mais mediadores, na verdade nunca houve mediadores, só existe um mediador singular, Cristo Jesus, nosso Senhor, que é mediador entre Deus e os homens, que abriu um novo e vivo caminho na sua carne, sofreu mão. Nós estamos hoje numa reunião que é fruto do sangue derramado de Cristo, que nos deu uma oportunidade privilegiada de termos acesso ao Pai, mas mais do que isso, deixou sob a responsabilidade dos apóstolos o dever de concluir a verdade revelada de Deus. E a igreja dos primeiros séculos teve a perspicácia e a condução do Espírito de Deus para fechar a palavra de Deus em 66 livros. E nós vamos falar sobre isso essa manhã. Queria, junto com você, fazer uma leitura num clássico, um texto ímpar, significativo demais quando nós falamos sobre a doutrina da Escritura, que é 2 Timóteo 3. Nós vamos ler a partir do 14 e vamos até o 17. Amém? Então, esse mês nós vamos falar da relevância, centralidade, da importância da Escritura para o povo de Deus. Honrar não os homens, mas o que Deus fez, tirando da mão dos homens usurpadores a palavra de Deus, o monopólio da palavra, né? Aquele negócio de missa em latim, Bíblia em latim, tudo isso era em função do domínio cego do povo, mas Deus levantou pessoas para abrir os caminhos a fim de que tivéssemos acesso direto ao que Deus quer comunicar aos nossos corações. Amém? 14, versículo 14. 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Bíblia nas mãos, seja por um aplicativo, um dispositivo eletrônico, seja aquela primeira Bíblia quando nós nos convertemos, que já está caidinha, seja as Bíblias de estudos, que por sinal estão muito caras, Senhor. Não importa, o Senhor tem preservado a sua palavra na mão do seu povo. Usou os reformadores daquela época para traduzirem o texto, para comunicarem o texto, para explicarem o texto, para desenterrarem, sendo doutrinas fundamentais para a vida da igreja, sobretudo a doutrina da Escritura.
centralidade da Escritura na vida do seu povo. Eu te louvo pela vida daqueles homens. Colocaram no pescoço, Senhor, em risco, para que nós tivéssemos hoje acesso à palavra do Senhor. O que seria se esses homens não fossem levantados pelo Senhor no passado? Até hoje, missas, cultos, reuniões numa língua desconhecida. Até hoje, o domínio do clero, daqueles, ó Deus, que eram elite religiosa. Até hoje, Senhor, pregações que nós não poderíamos entender, quanto mais viver. Mas a sua mão está conduzindo a história. E a reforma protestante não é um objeto de idolatria antes de apreciação do que o Senhor está fazendo, preservando e cuidando do seu povo, nos dando, Senhor, os recursos que precisamos para servi-lo da melhor maneira possível. Abra hoje os nossos corações para a palavra, que os nossos olhos possam ver, que nossos ouvidos possam ouvir, que nós tenhamos aquilo que os reformadores chamavam de relação experiencial com a palavra. Que hoje saibamos que a Escritura fala para a nossa vida prática. Que mais uma vez saiamos daqui convictos de que o que o Senhor falou é para a nossa vida e não, ó Deus, para inchar o nosso intelecto. Glorifique o seu nome. Te agradeço pela sua santa palavra. Dá-nos fome, dá-nos sede. Vira e mexe, nós clamamos, Senhor, por avivamento. Mas os avivamentos do passado eram marcados também por uma sede, por uma fome do conhecimento da palavra do Senhor. Que o Senhor aumente isso em nosso meio. Que possamos ler mais Bíblia do que perfis de fofoca do Instagram. Que nós possamos ler mais Bíblia do que os perfis que nos ensinam o que gostamos de aprender no Instagram. Que nós possamos, pela manhã, abrir o aplicativo da Escritura e não o aplicativo da vida alheia, para louvor de sua glória. Encha-nos de fome e sede pela palavra. No nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. E alguém pode dizer, né? Esse negócio de centralidade da Escritura é coisa do Novo Testamento. Nunca foi coisa só do Novo Testamento. Existe um salmo, que é o maior, inclusive, Salmo 119, que ele fala da excelência da lei do Senhor. Eu separei alguns versículos dele para ler junto com vocês aqui. Se os irmãos puderem projetar ali, é uma bênção. Vamos começar no 4. Salmo 119, verso 4. Olha o que o texto diz. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. À risca. Às vezes, quando falamos sobre salvação pela graça, nós precisamos falar dessa experiência com a lei de Deus, né? Tem gente, irmãos, que acha que vai ser salvo por obedecer à risca a palavra de Deus. A verdade é que nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus à risca, primeiro porque somos pecadores, essencialmente pecadores, inclinados para o mal. Esse é o primeiro fato que nos impede de obedecer à risca a palavra de Deus. Segundo fato que nos impede de obedecer à risca a palavra de Deus, a gente não conhece a palavra de Deus. De 10 mandamentos, né, poucas pessoas decoraram todos eles, mas quando nós descobrimos que na lei de Moisés não eram apenas 10, mas 613 mandamentos, a gente falou, e agora já era. Porque é ruim de decorar 10, se a gente não decora, a gente não cumpre, mas aumentou um pouco, né, a cota, 613 mandamentos, como é que a gente vai dar conta disso tudo? Ninguém dá conta. Mas a despeito disso, Deus ordenou os preceitos dele para que cumpramos a risca, não mais para a salvação, não como alguém que pode conquistar o favor de Deus através de obediência, mas porque é a vontade de Deus para todos aqueles que ele criou. Deus estabeleceu a sua vontade, os seus preceitos, a sua lei, sua palavra, e ele não negocia o cumprimento dela. Tem que ser a risca. E perceba o perigo que a igreja corria naquela época. Não havia clareza sobre o que estava escrito.
A Bíblia que existia na mão das pessoas era no latim, e nem de todas as pessoas. A pessoa que tinha grana para comprar uma Bíblia era uma pessoa de altas posses. Tinha que ter muito dinheiro para comprar um exemplar das Escrituras em latim, estudar latim, aprender latim, para ler em latim e depois correr atrás de obedecer à risca. Então, a vontade de Deus é que nós obedeçamos a sua palavra à risca. Isso fala do apreço, isso fala do valor, isso fala da importância que o próprio Deus dá à sua palavra, sabe? A gente já participou de muitos cultos, pelo menos eu e o Alex, né? Alguém dizia assim: irmão, hoje nem vai ter pregação, porque o negócio está quente, né? Deus está agindo de uma maneira tal que a gente nem vai precisar pregar. E isso contraria o que o texto diz. Deus quer que nós cumpramos os seus preceitos, e a gente só vai conseguir cumprir os seus preceitos se conhecermos os seus preceitos. Por isso que é importante ler Bíblia, estudar Bíblia, pregar Bíblia, aplicar Bíblia, tudo Bíblia. Bíblia. Versículo 9 desse mesmo salmo, olha o que ele diz. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Isso não é para o jovem, é para todo mundo. Todos nós temos obrigação de olhar para a Escritura e entender o que o Senhor espera de nós. É lá que estão as diretrizes para a vida que glorifica o Senhor, para a vida que honra o Senhor. E é uma loucura que as pessoas tenham tantas fontes de conhecimento para tentar trazer virtude à sua maneira de viver, e essas fontes não são a palavra de Deus. É uma loucura que as pessoas valorizem tanto muitas fontes de conhecimento e continuam quebrando a cara na tentativa de autoaperfeiçoamento, busca por virtudes, desenvolvimento de virtudes, quando a única coisa que pode nos impedir de pecar contra Deus é a sua palavra. Não só do jovem, mas também, todo mundo aqui é jovem, bem? Versículo 11, todo mundo é jovem. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que o texto tem para falar sobre a palavra. Sabe, às vezes a gente conversa e fala, pô, não estou com uma dificuldade de vencer umas pelejas, umas batalhas. Bom, o coração está cheio de quê? Está acumulando o que no coração? Sabe? Então, é incompatível a necessidade ou o desejo de querer cumprir a vontade de Deus, não pecar contra o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, se o que enche o seu coração não é a palavra de Deus. E por último, texto conhecidíssimo, citadíssimo, 105 desse mesmo salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Já fez trilha à noite? Já fez trilha à noite? Quem já foi no monte à noite vai entender o que o salmista está falando, né? Quem já foi no monte à noite? À noite você está ali num caminho, está numa trilha, caminhando por ali, e você precisa saber onde vai pisar e onde não vai pisar. Você precisa saber o que está diante de você no meio do caminho, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não torça o seu pé. Antigamente a gente subia muito esse morro aqui perto do RP Monte, né? Aí subia uma galera, assim, na época de manga, jaca, né? Tem muita coisa disso lá atrás. Aí quando o mato estava alto, né? Aquela fila de menino, né? Tudo perturbado, assim, na rebobagem do morro. Quem ia lá na frente, né? Amarrava o mato um no outro na trilha. Aí amarrava o mato um no outro na trilha e deixava quem estava vindo atrás, né? Na mão de Deus. Aí geralmente o pessoal fazia ali uma cabaninha, e quem estava vindo andando lá atrás, aí amarrava o mato. E aí quem amarrou ficava de mão só olhando para trás, né? E quem vinha no caminho, aquela montoeira de mato amarrado no outro, tropeçava, caía. E a gente era tudo amigo, indo fazer a mesma coisa. Esse espírito de perturbação, né? Isso de dia, irmão, de dia o cara conseguia tropeçar no mato amarrado, imagina de noite. Imagina no meio do breu, na escuridão, no meio do mato, naquela época não tinha poste, espalhado para tudo que é lado, o salmista está falando, eu tenho um caminho para trilhar. E se eu não tiver luz que ilumine os meus
passos, eu vou cair. Se eu não tiver luz que ilumine o meu caminho, eu vou tropeçar. Se eu não tiver luz que ilumine o meu caminho, eu não vou andar bem. E ele está dizendo, só tem uma coisa que ilumina o caminho do cristão, que ilumina os passos do cristão, que faz com que o cristão ande bem e não caia. É a palavra de Deus. Você pode ter um amigo que te ame, que gosta muito de você. Pode ter uma pessoa muito sensata, né, nas suas escolhas. Tal. Às vezes a gente pensa, né, que só pelo fato da pessoa não estar endividada igual nós, aquela pessoa tem autoridade para falar sobre grana, né? Isso é em vários aspectos da vida. Mas me dá uma perturbação quando você se submete a confiar nas pessoas, porque você admira o estilo de vida delas, e você não vê um versículo saindo no meio da conversa. A pessoa não tem capacidade de falar, está escrito, assim diz o Senhor, Bíblia. Eu vou falar mais disso. E uma pessoa que tem bons conselhos, até virtuosos, até coerentes, para seguir o seu caminho, pode estar indo justamente para o lugar de tropeçar. Porque Deus não vela pelo conselho alheio, Deus vela pela sua palavra, para fazê-la cumprir. É a importância da Escritura. Desde o Antigo Testamento, o próprio Deus faz questão de ressaltar isso. Mas voltando para Timóteo, importante contextualizar, e a pergunta é: por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Qual foi o contexto ou a necessidade que levou o apóstolo Paulo a escrever um texto tão significativo? Como eu disse, virou um clássico, virou um marco para a doutrina da Escritura. Diz o contexto histórico que, ao escrever 2 Timóteo, Paulo já estava preso para a morte. Ele é preso no capítulo 28 de Atos, no primeiro momento, uma prisão domiciliar, ali por volta do ano 60, 61 no máximo, 59, 60, 61 no máximo. Ele é preso, é colocado numa casa, numa prisão domiciliar, e dali ele escreve Filipenses, Efésios, ele escreve Colossenses e Filemão. E ele tinha certeza, você lê Filipenses, você vê que ele tinha certeza que ia ser solto. Ele fala sobre a expectativa de ser livre daquela prisão. Passa o capítulo 28 de Atos e a história conta para nós que Paulo é solto e fica mais um tempo livre. Mas depois ele tem que lidar com uma perseguição que começa ali por volta do ano 64, a partir do governo do imperador Nero. Ano 64, Nero começa a perseguir os cristãos, e naquele momento muitos dos nossos irmãos foram presos para a morte, para serem martirizados. Inclusive o apóstolo Paulo e também nosso irmão Pedro, os dois foram martirizados sob o governo de Nero. E diz a história que Paulo escreve a primeira carta a Timóteo quando ele é solto da primeira prisão, mas a segunda carta está diante de nós, ele já escreve quando está preso, confiando que não vai passar dali, que vai ter sua vida derramada, como ele mesmo diz, né? Como uma oferta de libação, ou seja, como um líquido derramado diante do Senhor para louvor de sua glória. Então Paulo está preso na segunda prisão, esperando o seu julgamento, prestes a morrer. Se a gente conseguir aqui resumir tudo que ele fala sobre, ou nessa carta, nessa segunda carta, a primeira coisa é o desejo de ver o seu discípulo amado, seu filho na fé, Timóteo. Ele fala para Timóteo: vem me ver, estou prestes a morrer, eu vou partir, eu já vou ser derramado como uma oferta, vem me ver, traz minha capa, traz meus livros, traz meus rolos, vem ao meu encontro, porque eu não sei se eu vou ficar muito tempo ainda por aqui. Não sabe se Timóteo conseguiu viver seu mestre amado, seu discipulador amado, mas a verdade é que Paulo estava cheio de vontade de olhar nos olhos do seu discípulo amado mais uma vez. Mas tem uma outra coisa, que se preenche a maior parte da carta, que é a exortação do apóstolo Paulo à ousadia e fidelidade de Timóteo no ministério, em face das dificuldades que ele encontraria. O próprio apóstolo Paulo já estava preso. E entendendo, primeiro, a personalidade de Timóteo, que tinha uma personalidade bem fraca, era mais para lá do que para cá, meio melancólico, meio abatido. A Escritura deixa margem para a gente pensar assim. Paulo encoraja ele, cara, reaviva o dom que em você, levanta, vamos para cima. Então,
Paulo, primeiro, pela personalidade de Timóteo, segundo, por causa das dificuldades que ele haveria de encontrar. E aí você pode pensar, né, mas Timóteo, discípulo de Paulo, quem é formado por Paulo e corre o risco de fraquejar na fé? Irmão, gente, todo mundo está sujeito a fraquejar na fé. Todo mundo está sujeito a bambear por causa das dificuldades. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, na segunda carta a gente não sabe se ele está lá, provavelmente sim, mas pode ser que não. Mas pastor da igreja de Éfeso, enfrentando feras terríveis, perseguições terríveis, homens que se levantaram contra a verdade de Deus, e você olha para a segunda carta, você vê que o apóstolo Paulo destaca isso muito bem, os falsos mestres fazendo oposição à verdade de Deus. Paulo tem que falar para o seu discípulo amado, cara, levanta, vai para cima. Isso no capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 13. Capítulo 1, versículo 6, ele fala, reaviva o dom de Deus que é em ti. Ele fala, cara, trabalha o seu ministério, faça com que o seu ministério seja frutífero, levanta desse lugar de comodismo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Versículo 7 ele diz, não recebemos espírito de covardia, em outras palavras ele está dizendo assim, o espírito que foi colocado em nós não foi um espírito que se prostra diante das dificuldades, pelo contrário. Versículo 8 ele diz, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem do seu prisioneiro. Ele está dizendo, não se envergonhe do evangelho de Cristo Jesus, do testemunho do crucificado e ressurreto, mas também não se envergonhe de mim. E aqui tem algo que me consola como pastor, porque é tentador para alguém que caminha ao lado de um pastor, de um guia espiritual, é assim que Deus me chama, né? É tentador para alguém que caminha do lado de alguém assim, mas tem uma facilidade muito grande de meter o pé quando o negócio não está bom. Então Paulo está dizendo para ele, não se envergonhe do testemunho do Senhor, mas também não se envergonhe do prisioneiro dele que sou eu. Então a gente não caminhou junto quando o negócio estava bom, não te discipulei, você não fez várias viagens missionárias, o negócio não estava legal, agora que eu sou prisioneiro, não se envergonhe de mim não. Me abandona não. Capítulo 2, versículo 1, ele exorta ele, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Aqui tem outra coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, não dependa de mim, eu estou preso. Posso fazer muitas coisas por você, não sei enviar uma carta de instrução. Você está aí fora, o pau está quebrando, o negócio não está legal. Mas a despeito de eu estar aí ou não, tem uma fonte de força que está disponível para todo cristão. Fortifique-se na graça do Senhor Jesus Cristo. Todos os cristãos devem se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus e sua graça que nós temos a fonte plena de força e vigor que precisamos para continuar. Capítulo 2, versículo 3 é o chamado, mais veemente. Ele diz, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, primeira coisa que a gente vê aqui é isso, Paulo encorajando esse rapaz, cara, fica firme, vamos para cima, o negócio não está bom, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja de Cristo vão se levantar, eu estou preso já, a coisa não está boa, mas eu quero te encorajar a seguir, eu quero te encorajar a permanecer, quero te encorajar a ir em frente, ser fiel, estou indo embora, mas tu vai ficar. Deus vai usar a sua vida. Segunda coisa que fica muito clara também no problema dos falsos mestres e a necessidade de perseverar na palavra. Qual era o grande inimigo da igreja naquela época? O movimento dos falsos mestres. Pessoas que já tinham passado tempo o suficiente no seio da igreja, mas que de alguma forma decidiram se rebelar contra a igreja de Deus, contra a verdade de Deus. Homens que infelizmente fizeram uso de tudo que aprenderam, de tudo que viram e até mesmo as fraquezas dos verdadeiros ministros do Senhor para se levantar contra a igreja de Deus. Vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, mas já é importante você dizer, você saber e eu dizer. Irmãos,
A maior preocupação de um pastor, né? Às vezes os meninos caminham mais perto de mim, já que ouviram falar isso. Minha maior preocupação é não dar mole para cojar. Minha maior preocupação é proteger a igreja com tudo que tenho, com tudo que posso. Proteger a igreja de mim, do meu coração caído, proteger a igreja do coração dos irmãos, que é enganoso e de vez em quando tem as melhores das intenções, mas a gente precisa olhar o todo. A gente está falando da igreja de Deus. Tem amigo meu que mandou mensagem: Wesley, está com a igreja? Estou com o povo lá, vamos junto, faz uma visita lá. Falou: não, já estou aí, vou sair de onde eu estou, já estou, nem tinha visitado a igreja minha, falou que ia ficar aqui, nem visitou, porque soube por outro como a gente trabalha, como a gente caminha, né? Teve um outro que apareceu e perguntou: onde eu sento? E a gente caminha aí, visitou, vem, caraca, uma benção, onde é que eu sento? Aí, pô, fica cadeira ali, né? Nunca mais voltou. Sabe, é o dever do ministro, do pastor, defender a igreja de Jesus, guardar a igreja de Jesus, porque o que mais há por aí é gente mal intencionada. E Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, está cheio de gente ruim por aí, se levantou no meio do povo de Deus para prejudicar a igreja de Cristo. E aí, quando Paulo termina de falar dessas pessoas, e eu vou falar delas de novo, que é importante para a exposição do texto, ele faz um contraponto. Ele fala: eles são isso, isso, isso. Põe para a gente o versículo 13, que é um resumo do que eles são. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmão, isso aqui é o perfil dos falsos mestres. Eles enganam e se enganam, enganam e se enganam, enganam e se enganam. Então Paulo está falando para eles: ó, essa raça é isso aí, ó. Eles se enganam e enganam os outros vão pela lábia deles, os outros são levados pelas conversinhas deles, eles vão me enganando e se enganando, para que naquele grande dia esteja o falso cristão e o falso mestre no mesmo lugar, queimando um lago de fogo. Mas ele começa no versículo 14, que é o texto que nós lemos, fazendo um contraponto, um contraste, para que Timóteo permaneça firme. Como que Timóteo vai permanecer firme naqueles dias? Ele começa dizendo: quanto a você, diferente deles, permaneça. A primeira palavra significativa do texto é permaneça. Perceba, Paulo não está falando de uma disputa para ver quem chega na frente. Na vida cristã você não está apostando corrida com ninguém para ver quem vai chegar primeiro. A corrida cristã não é vencida quando você chega na frente do outro. A corrida cristã é a corrida de perseverança. Ser fiel até a morte. Não é chegue primeiro antes da morte. É ser fiel. Permaneça. Fique ali onde você está. Não se mova nem para a direita, nem para a esquerda. Não dá mole, não olhe para trás. Paulo está dizendo para ele: permaneça, mas permaneça aonde? Que é o que importa de verdade. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui a gente vai ver os pressupostos que o apóstolo coloca para Timóteo: ficar firme, ser perseverante, permanecer fiel ao Senhor. Obviamente, tudo isso gira em torno de uma coisa só: da Escritura, da Palavra de Deus. Mas ele começa com um pressuposto muito significativo. Ele apela para a consciência de Timóteo. Ele diz: permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente. Olha para mim. Olha para mim. É por isso que eu não me preocupo, eu, Wesley, enquanto pastor, não me preocupo de que um irmão tenha uma posição teológica diferente de mim, de que o irmão pense por conta própria. Pelo contrário, nós aqui fomentamos a liberdade e a autonomia dos irmãos. Se vir me perguntar o que eu creio, eu vou falar. Se vir me questionar como a igreja caminha, eu sou obrigado a responder.
Se vir me perguntar o porquê que a igreja é assim e não assado, eu vou dizer do porquê. Mas longe de mim violentar a consciência de alguém. Não, cada um quer o que quiser. E Paulo está dizendo isso a Timóteo: permaneça no que você aprendeu. Sabe o que eu costumo dizer? Sabe o que eu costumo dizer? A pior pessoa que pode existir é a pessoa que não tem convicção. Mesmo que esteja errada. Se uma pessoa tem convicção de algo e pela ignorância aquilo não está certo, ela está melhor do que uma pessoa que vai para onde o vento sopra. Não, você precisa ter convicções. Você precisa saber no que você crê. Você precisa, de maneira muito clara, definir o que norteia a sua vida, o que norteia. Paulo está apelando para isso. Fica firme no que você aprendeu. Você não aprendeu? E é uma loucura que quando você senta com alguns crentes de 50 anos de caminhada, mano, tu não aprendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, que a morte de Cristo na cruz é substitutiva, vicária, que Cristo encarnou para nos representar. Você não aprendeu que existe um único, hoje a gente estudou isso lá, né? Na classe Novos Membros, um único e verdadeiro Deus em 3 pessoas, e 3 pessoas são esse único e verdadeiro Deus. Essas coisas básicas, você não aprendeu, não aprendi. E aí não é um problema meu, não é, a culpa não é minha. A culpa é sua que abraça uma fé que desconhece. A culpa é sua que se compromete com aquilo que não lhe foi explicado da maneira adequada. Hoje a igreja Soma é fruto disso. A igreja Soma é fruto do momento em que nós paramos para refletir e vimos: meu Deus, não tenho básico. Não tenho básico, as pessoas não sabem o que creem. As pessoas compram terreno no céu, as pessoas fazem campanha, tijolo ungido, vassoura profética, tudo que vão propondo elas vão abraçando, porque elas não sabem no que crer. E Paulo está dizendo a esse menino: eu apelo para a sua consciência, fica firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você acredita firmemente. E por que Paulo faz esse apelo? Porque ele sabe que esse menino aprendeu. Então, o primeiro apelo de Paulo aqui é a consciência de Timóteo. Primeiro apelo de Paulo é a consciência de Timóteo. Segundo, ele diz, está lá, ó, ainda no versículo 14, naquilo que você aprendeu, que acredita firmemente, sabendo de quem? Sabendo de quem você aprendeu. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim. Quem aqui na igreja foi proibido de ver YouTube? Vídeo, pregação de outro pastor. Alguém já foi proibido? Eu mando em alguém aqui, ó, não vê fulano, não vê ciclano não, né? De vez em quando a gente cita o nome aí, que é muito importante. Mas, alguém aqui é proibido de fazer? É ou não? E sabe por que eu não faço isso? Primeiro, porque é a sua liberdade. Segundo, porque Deus usa até jumento para falar o que quer. Quem falou isso foi Agostinho. Toda verdade é verdade de Deus. Às vezes a verdade sai da boca mais suja possível. Beleza. Mas também há na Escritura, da parte de Deus, um apelo para que nós olhemos a quem estamos seguindo e quem está nos ensinando. Qual é o tipo de pessoa que tem formado o corpo doutrinário? Qual é o tipo de pessoa que tem formado as suas convicções? Qual é o tipo de pessoa que tem influenciado as suas crenças? Aí eu vou para o perfil dos homens. Paulo está falando para Timóteo: cara, você sabe quem te ensinou. Você sabe qual tipo de pessoa te ensinou. Então não se deixe levar por aqueles que estão pervertendo a verdade. Você sabe de quem te ensinou. Quem te ensinou não foi qualquer um, não. Irmão, agora eu vou desabafar. Irmão, é uma peleja para a gente. Sabe por quê? Eu estou aqui, irmão. Eu estou longe de ser um pastor perfeito. Na verdade, eu sou o mais pecador dessa igreja. O pior que tem aqui. Mas quase todo mundo aqui já foi em casa. Minha esposa está aqui, meu filho está aqui. Minha vida é um livro aberto. Né? De vez eu... Porque também, né? Tem pessoa que vem só para rabiscar as páginas. Bom, quem aqui não conhece minha família? Quem aqui não conhece minha casa? Quem aqui não conhece minha vida?
Quem aqui não me conhece? Sabe quem está formando a cabeça das pessoas? Gente que nunca viram pessoalmente. Aí depois explode, né, os escândalos no YouTube e no Instagram. Meu Deus, tu viu? Nem quero ver, irmão. Conheço vocês. Conheço Alex Pontes. Conheço Gabs. Conheço vocês, meu povo, minha igreja, meus irmãos. Gente com churrasco, mas também é da pizza. Conheço vocês, eu sei quem vocês são, vocês sabem quem eu sou. Eu sei do compromisso que vocês têm com a igreja, com o que Deus está fazendo no mundo, e vocês sabem o que eu estou fazendo aqui também. Você sabe de quem você aprendeu? Você sabe de quem você aprendeu? Você conhece a pessoa que formou as convicções que você tem hoje? Você sabe de onde saíram? Quais foram as intenções que nortearam o ensino que você abraçou com todo o coração? É verdade, da perspectiva bíblica, né? É possível que você aprenda com alguém de longe. Mas você sabia que tem gente mal intencionada até para ensinar o que é certo? Paulo falou isso aos Filipenses. Paulo disse: uns ensinam por inveja, outros ensinam por arrogância. Mas o que importa? O que importa é que Cristo seja. Só que o problema é que quando você abraça a doutrina do cara do YouTube, depois desse mesmo cara envolvido em polêmica, é a sua fé que é abalada, cara. Cara do YouTube é um super-herói, sabe por quê? Porque você não conhece ele no dia a dia, nunca sentou com ele para comer. A pessoa do YouTube, do Instagram, é o melhor pastor do mundo, sabe por quê? Não tem que lidar com os seus pecados, e nem você com ele. E Paulo está dizendo para Timóteo: você sabe de quem você aprendeu, você conhece essas pessoas. Primeiro, ele está falando dele mesmo. E aí eu preciso ir para o texto, vamos lá. Capítulo 2, versículo 24 e 25. Aqui ele diz, ó. Ele está traçando o perfil daqueles que são verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros mestres. Ele diz, ó: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, disciplinado com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Irmão, meu Deus, ontem, 2 horas da manhã eu lendo isso, eu falei: meu Deus, manda logo um rádio na minha vida, me leva. Sabe por quê, irmão? Porque pastor nenhum de internet tem que olhar para você no olho e não explodir enquanto fala, porque é para edificação e não para destruição. Mas aqui, sentado na mesa, tete a tete, olhando, você fica sabendo da má conduta, das dificuldades, dos problemas que tem que ser tratados. Você olha no olho da pessoa, a vontade de pular em cima, mas você tem que fazer isso com mansidão. Você tem que cuidar com o maior zelo do mundo, você tem que abraçar, sabe? Você precisa suportar tudo de mal que está sendo promovido pela recuperação e o bem daquele que está sendo recuperado. Não, quantas vezes você já sentou com o cara da internet? Um dia eu vi um, né? Sim, muito admirado, grande homem de Deus, né? Aí quando ele começou a falar como ele lida com as ovelhas da igreja dele, eu falei: meu Deus, está até interessante isso aqui. Vai começar a enxotar meia dúzia também. O cara falou: não, aqui não tem esse negócio não. Aqui me perturbou, manda embora. Eu falei: meu Deus, eu achava que esse bicho era um anjo. Me perturbou, manda embora. Eu falei: caraca. Estão disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para que conheçam a verdade. Então perceba, é esse tipo de gente que Paulo está falando, que foi as pessoas que ensinaram Timóteo. Capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele fala mais um pouquinho. Ó, mas você, olha aqui, mas você tem seguido de perto meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia e quando Listra. Quantas perseguições? Não, vocês sabem, pô. Todo mundo aqui na igreja sabe qual é o tipo de sofrimento e sacrifício que nós fazemos para continuar aqui servindo essa igreja com toda a limitação.
passado e passamos no presente para que essa igreja continue de portas abertas e a igreja de Cristo Jesus seja servida aqui. Então Paulo está dizendo, cara, você conhece as minhas perseguições, os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas lutas. Eu entro na igreja, hora ou outra o irmão já encosta. Aconteceu alguma coisa? Eu falo, aconteceu, mas Deus vai dar vitória. Vocês conhecem, vocês sabem. Vocês sabem. Enfim, não vou usar esse momento para me auto-justificar. Que também não é só sobre mim, é sobre todos nós que estamos aqui padecendo juntos. Mas a verdade é que Paulo está dizendo a Timóteo, cara, tu conhece meu testemunho, rapaz. Você sabe quem te ensinou, você sabe que quem falou o que falou para você não falou da boca para fora, não. Você sabe que quem te ensinou não tinha compromisso com o seu dízimo, não tinha compromisso com a sua alma. Gastou tempo com você, chorou com você, caminhou com você, deu a vida por você, foi perseguido por você, sofreu por você. Então, o segundo pressuposto é esse. Ele continua, versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão. Paulo está traçando perfis, irmão. E ele entende que Timóteo deve prestar atenção nisso. Cara, qual é o tipo de gente que me ensinou o que eu estou pregando? Qual é o tipo de gente que me ensinou o que eu estou vivendo? Qual é o tipo de gente que me ensinou a viver como eu estou caminhando? É esse tipo. Por outro lado, quando você olha para os outros perfis dos falsos mestres, capítulo 20, capítulo 2, versículo 14. Vou ler muito longo para a gente ver. 14, 16 e 18. Aqui, ó, ele está já falando dessa raça, que é um problema, né? Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. E é por isso que aqui na igreja eu nem dou margem para discussão, né? Ah, Wesley o quê, irmão? Vai caçar uma capina. Pau quebrando, irmão, um monte de gente ferida, sofrendo uma luta terrível, famílias com dificuldade, filhos com problema para seguir em frente, os irmãos sofrendo por falta de emprego, coisas significativas. Você é armeniano? Irmão, pode fazer tatuagem, pastor, bebo ou não bebo? Não quero nem saber, irmão. Viva a sua vida, vai ler a sua Bíblia. Por quê? Porque isso mais prejudica os ouvintes e não serve para nada. Vida toda destruída, perguntando se o anjo desceu ou se o anjo subiu. Olha aqui, irmão, está no texto. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar o ouvinte. Foi o versículo 16 até o 18. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Em outras palavras, isso é uma cortina de fumaça. Eles ficam discutindo sobre coisas que não vão edificar ninguém, não vão melhorar a vida de ninguém, enquanto eles vão avançando para a impiedade. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileta. Ele cita nome. Aí só eu que não posso. Eu não posso citar nome, mas Paulo pode. Está aqui, versículo 18. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Então, qual é o tipo de gente que ensinou a Timóteo? Aquele cara que passou diversas perseguições por amor ao Evangelho, sofreu aquilo tudo para que o discípulo dele tivesse uma base sólida, ou essas pessoas que estão preocupadas com falatório, com discussões inúteis dentro da igreja, pessoas que estão preocupadas exclusivamente com seu ego, sua vaidade, para aparecer, para se exibir, a partir dos insumos, né, que a palavra de Deus nos dá. E Paulo está dizendo, tu sabe quem te ensinou. Fica naquilo que você crê, firmemente, porque você sabe quem te ensinou. Terceiro pressuposto que ele coloca aqui para a gente começar a encerrar. Versículo 16 e 17, eu vou só passar pelo texto. Versículo 15, ele diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Primeiro, você sabe no que você crê. Então, fica firme no que você crê.
Segundo, porque você sabe quem te ensinou, o tipo de gente que gastou tempo te discipulando. Terceiro, desde a infância você conhece a Bíblia, as Sagradas Letras. Para que, Paulo? Que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. O último apelo, o último pressuposto de Paulo é: tudo isso que você crê, que foi ensinado por gente que você viu sofrer, tem te tornado sábio para crer em Cristo Jesus e ser salvo por meio da fé. Então, Paulo coloca a palavra de Deus centralizada no argumento para com o menino, para com o jovem Timóteo. E diz: cara, ao invés de você se entregar como os falsos mestres, a falatório, discussão, essa bobeirada que mais prejudica do que ajuda, fica firme por aquilo que você acredita, porque você conhece quem te ensinou. Mas mais do que isso, desde criança você sabe que a Bíblia te revela como ser salvo pela fé em Cristo Jesus. E perceba, a essa altura, alguns livros do Novo Testamento já estavam escritos, mas quando eles falavam de escritura, principalmente era o Antigo Testamento. E alguém pode pensar: Wesley, o Antigo Testamento fala sobre Jesus? Fala. Põe pra gente 5,39 de João. Qual o contexto aqui? Jesus se revelou Cristo, o Messias, né? Ele disse: eu sou igual ao meu pai. O que meu pai faz, eu faço. Aí se levantaram contra Jesus. Aí Jesus chamou três testemunhas para testemunhar a favor dele. Primeiro ele diz: João Batista deu testemunho de mim e vocês creram nele. Depois ele diz: os sinais que eu fiz deram testemunho de mim e ninguém pode negar os meus sinais. E por último ele disse aqui, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala de um menino matando um gigante. O Antigo Testamento não fala de uma muralha caindo. O Antigo Testamento não fala do mar se abrindo. O Antigo Testamento não fala O Antigo Testamento fala de que Deus prometeu o Messias, de que os homens se afastaram de Deus, mas que através de um plano estabelecido por Ele próprio, programado por Ele próprio, Deus enviaria um que pisaria a cabeça da serpente, alguém que livraria os homens da maldição do pecado, dos cansaços e fadigas, de tudo aquilo que o pecado promove na criação. E desde sempre os homens estão com essa expectativa: quando vem o Redentor. Quando vem o Redentor, quem vai ser esse rei da linhagem de Davi? Quem vai ser essa pessoa da linhagem de Davi? Quem vai ser essa pessoa que vai ser o rebento na raiz de Jessé? Quem vai ser essa pessoa? E na plenitude dos tempos, Jesus aparece dizendo: eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você sabe, você conhece Bíblia, você leu o Antigo Testamento, você leu Moisés, os profetas e os salmos, e você viu que existia um Cristo para vir, e veio. E é por isso que eu preciso que você fique firme na palavra. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quer se desviar, até se desvia. Mas antes de desviar, traz para mim o Cristo que você encontrou para ir embora e abandonar esse aqui. Depois você me mostra a fonte de onde você encontrou esse Cristo. Se não for a Escritura, se não for na Bíblia, se não for a palavra de Deus, muito provavelmente você encontrou o Cristo errado. Pois Paulo pregou sobre esse Cristo, Pedro pregou sobre esse Cristo, os apóstolos pregaram sobre esse Cristo, Timóteo estava pregando sobre esse Cristo, e Paulo só lembra ele: você conhece Bíblia desde novo, e você sabe que ela fala sobre o Cristo de Deus, esse que você está tentado abandonar, mas não pode. A Bíblia garante que Jesus é o Senhor. Você conhece as Escrituras. Ele começa a concluir, e aqui, quando ele fala sobre a Escritura, que revela quem é o Cristo de Deus, que torna a gente sábio para a salvação, ele vai falar sobre a natureza e a origem. E aqui ele coloca uma pedra em tudo. Ele coloca de vez o selo, o carimbo da centralidade das Escrituras em tudo na nossa vida. Por quê, Paulo? Só porque eu creio? Só porque foi gente boa que me ensinou? Só porque é pela Escritura que eu conheço
que o Cristo de Deus é Jesus de Nazaré e crendo nele sou salvo. Não, mais do que isso, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso aqui não é ponto da carochinha. Não foram os filósofos gregos que elaboraram uma... Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí, a gente não está numa aula de teologia sistemática, e eu não vou me ater aqui a explicar absolutamente tudo sobre a doutrina da inspiração, mas o que eu tenho para dizer para nós é que Deus é a fonte da Escritura. Quando ele diz que a Bíblia é inspirada por Deus, a palavra inspirada ali é a mesma palavra para sopro, ela é soprada por Deus. Ele está dizendo que a Bíblia não é obra de homens, não foi confeccionada por homens. Esse é um dos grandes argumentos dos inimigos da Igreja de Deus, que a Bíblia é um livro feito por homens. Não. A origem da Escritura é divina, a natureza da Escritura é divina, a fonte da Escritura é divina. Deus é a fonte da Escritura. Ele me inspirou a sua palavra. E perceba, olha o texto. É a Bíblia que é inspirada. E os homens são ferramentas. É a Escritura que é inspirada. É ela que foi soprada por Deus. E se tem alguém que explicou isso muito bem dentro do próprio texto bíblico, foi Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos olhar lá rapidinho. Olha o que ele diz. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Essa interpretação pessoal, a palavra que aparece ali tem mais a ver com promoção pessoal. É melhor entender assim. Versículo 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E olha para cá. Isso aqui que é triste. Isso aqui que é triste. Irmão, tem gente que tem a última mensagem do ex até hoje no WhatsApp. Tá aí. Não, aqui não. Tá lá no WhatsApp, lá guardadinho. Um monte de bobagem, acho. Né? Te amo, mas já foi embora. Guarda lá com todo carinho, né? Fica salvando um monte de bobagem no Instagram. Eu tenho, uma bobagem salva. Ele salvando, né? Mas a fonte dessas bobagens, a fonte dessas mensagens, é tudo gente, tudo coisa humana. Mas o texto, Paulo está dizendo para Timóteo, essa escritura na qual eu pedi para você ficar firme, é inspirada por Deus, soprada por Deus, sua fonte é divina, seu autor é divino. Irmão, a gente andar com essa parte aqui e encerrar. Se você não acredita que a Bíblia é um produto de Deus e, consequentemente, a sua palavra, você precisa rever seus conceitos com relação à fé cristã. Essa doutrina foi atacada, desde sempre foi atacada, né? Mas, pensando na perspectiva contemporânea, final do século XVIII, XIX, do século XX, aquilo que a gente conhece como liberalismo teológico, homens levantaram para dizer: a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguns dizem: a Bíblia contém a palavra de Deus. Outro distinguiu de escritura, palavra de Deus de escritura, né? E aí eles afirmam que a Bíblia tem experiências religiosas, que a Bíblia é uma fonte de muito conhecimento e tudo mais, mas que é só mais um livro. Marca distintiva da Igreja de Jesus. Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, eu não posso considerar como um cristão. Paulo está falando para Timóteo: diferente dos falsos mestres, eu e você cremos que Deus soprou, sussurrou a sua palavra, e através dos aproximadamente 40 homens consolidou sua verdade absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, soprada por Deus, registrada através de homens, mas Deus é a fonte. Os reformadores precisaram se levantar nos seus dias para dizer só a Escritura. Por quê? Porque o romanismo dizia
que a Bíblia era produto da igreja. E por isso a igreja mandava mais do que a Escritura. Não, a igreja é sombra. A igreja sombra é fruto da Bíblia. Não é a Bíblia que é fruto da igreja sombra. As outras denominações ortodoxas que creem na inspiração da Escritura são fruto da Bíblia. É por causa da Bíblia que a gente se reúne, é por causa da Bíblia que a gente tem ministério, é por causa da Bíblia que a gente adora. Mano, olha, quem ordena que a gente cantasse como a gente cantou aqui? A gente cantou aqui, a gente cantou como a Bíblia diz, reunidos, congregados, juntos, adorando ao Senhor. E eu vou te falar, é uma vaidadezinha que eu tenho, um pecadinho. Né? Quando eu ouço essa igreja cantando na hora do louvor, eu falo: Senhor, louvado seja o teu nome. Falo para os meninos, né? A gente conseguiu aqui o que na maioria das igrejas não tem: que o canto seja da igreja e não de uma banda se amostrando aqui em cima, não de um show particular de um pessoal que toca muito bem, mas não tem nenhum compromisso com o canto da igreja, que sobe diante do Senhor como um incenso suave, e ele vai aspirando tudo aquilo. Por quê? Porque a Escritura que manda que nós cantemos juntos ao Senhor, louvemos juntos ao Senhor, adoremos ao Senhor em comunidade. Então perceba, a Bíblia manda no nosso canto, a Bíblia manda na pregação, a Bíblia diz como a gente batiza, a Bíblia diz como a gente serve a ceia, a Bíblia diz quem pode ser aceito no hall de membros, a Bíblia diz quem tem que ser expulso do hall de membros. A Bíblia é que ordena as coisas na igreja, e não a igreja que diz o que a Bíblia diz, ou deixa de dizer. É ela que é inspirada. E naturalmente, a partir da doutrina da inspiração, estava soterrada naqueles dias dos reformadores, outras doutrinas foram sendo desenterradas. A infalibilidade e inerrância da Escritura. Irmão, tudo que a Bíblia diz, absolutamente tudo que está escrito no texto sagrado, é a verdade de Deus. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro filosófico, a Bíblia é a mensagem de Deus para os homens, onde Deus descreve de maneira muito clara o seu plano de redimir um povo para si, tirá-los desse estado de miséria por meio da obra redentora do seu Filho. É a verdade absoluta de Deus, infalível, inerrante na mensagem que se propõe a passar. Falível, inerrante, mas mais do que isso, autoridade suprema. Perceba, não é a palavra de Deus? É ou não é a palavra de Deus? Agora olha, irmão, que a gente vai terminar, né? No limão. Não é a palavra de Deus? É ou não é a palavra de Deus? É ou não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Aí eu tenho que perguntar: o que é autoridade sobre a sua vida? O que é autoridade sobre a minha vida? O que é autoridade sobre a igreja? Ai, Wesley, mas eu não... Né? Mas a gente pode conversar sobre divergência de interpretação. Eu entendo dessa forma. A gente vai para o contexto, fazer análise histórica, gramatical do texto, ver o que o autor quis dizer para a sua plateia original. Assim que se interpreta a Bíblia. Você vê o que o autor quis dizer para os seus primitivos leitores. Interpreta a Escritura de maneira gramática, histórica. Vai para o texto, lê o texto, interpreta o texto. Ai, Wesley, mas eu não acho. Irmão, pega o seu achismo e come com farinha. Eu não quero saber o que você acha. E nem você precisa querer saber o que eu acho. O que eu acho não importa. Wesley, o que você acha? Não, vamos ver o que está escrito. Vamos ver o que o texto diz. Vamos ver o que a Escritura fala. Ela é a autoridade suprema. Os reformadores vieram combatendo o catolicismo romano, o romanismo, dizendo só a Escritura, não a palavra do Papa, não os documentos papais, não as bulas papais, não o que o Papa diz, mas o que a Escritura diz, somente a Escritura. É palavra de Deus, inspirada por Deus, obra de Deus, dá direção ao povo de Deus. Por isso, irmão, como diz o outro, né? Se não estiver escrito nos 66 livros, Deus não falou. Deus não disse.
Assim diz o Senhor, acabou, não tem mais. O que pode haver, Wesley? O Espírito de Deus pode te fazer consciente de um fato, futuro ou presente. Nisso eu creio, não tem problema nenhum com isso. Mas até para isso é um problema de administrar. Porque se você não for certeiro, você pode arrumar um problema. Você não pode abrir a boca para dizer assim diz o Senhor. Tem que falar, eu senti. Mas se você também não quiser falar eu senti, tem outra doutrina claríssima da Escritura que é a suficiência. Suficiência da Escritura. Para que um irmão precisa saber do futuro se Deus já está lá? Diga amém. Para que alguém precisa correr atrás de visão e revelação? Se a promessa de Jesus antes de ir embora é a seguinte: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quem quer ficar correndo atrás do futuro? Quem não confia que ele está garantido. Aí você vê os centros espíritas lotados, a porta da cartomante lotada e algumas pseudo-igrejas lotadas. Por quê? Porque eu preciso saber se a minha causa na justiça vai sair ou não. Está empolgado, né, irmão, com a causa na justiça? Doido para ajudar alguém, né? Doido para dar uma bênção para mim. Estou brincando. Você não dá nada não. São pessoas que não confiam no Senhor. Ninguém precisa saber do futuro. Nem só de pão viverá o homem. Não é de revelação que vive o homem. Não é de sinal vindo do céu. Não, irmão. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Ela é, não profetinha, não a irmã Luzia, não a irmã Maria, não a irmã do Coque, não o irmão João, não o irmão do Monte. Palavra. Assim diz o Senhor, já acabou. Deus já falou o que queria falar. Qualquer problema que tivermos, a Escritura resolve. O Evangelho é a resposta para tudo. Somente a Escritura é a resposta de Deus para os homens e suas questões. Ele conclui dizendo que ele é útil para o ensino. Útil para o ensino. O que é ensino aí no texto? Ele está falando do aspecto doutrinário. O aspecto doutrinário da palavra. Deus tem verdades que ele consolidou no texto bíblico. E é o texto bíblico que diz para nós. Por exemplo, qual foi uma das principais doutrinas que deu problema na época da reforma? Soteriologia. Qual é? De que tema a soteriologia trata? É a doutrina da salvação. E aí o Papa dizia: você é salvo através da bula. Você paga um dinheiro, eu vou lá, assino a bula. O Papa dava um documento para a pessoa, a alma saía do céu. Aí tinha uma musiquinha do homem que andava recolhendo dinheiro naquela época, que quando cai o dinheirinho no gasofilaso, uma alma sai do purgatório. Então, olha a soteriologia do romanismo daquela época. Faz uma oferta, compra um negócio ungido, assinado pelo Papa, e sua alma está salva. Te sou estranho ou familiar? Te sou estranho ou familiar o fato de você ter que comprar sua salvação? Dando uma oferta, fazendo uma campanha, passando um envelope. E aí os reformadores aparecem, falando sua soteriologia, né? Sola fide, sola gratia. Somente pela graça, mediante a fé que o homem é salvo por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Doutrina! É a Bíblia que ensina a doutrina. Para repreensão, a Bíblia não só ensina a doutrina, mas a Bíblia também nos repreende. E aí, um dia alguém falou assim para mim, né? Isso aqui é, né, as paradas que eu vou guardando, né? Um dia falou: pô, é muito duro, né? Não, posso ser truculento na minha maneira de falar. Eu perguntei para a pessoa: cara, o que eu falei estava no texto? Eu vi, olhei o texto, a pessoa falou: não. Eu falei: então. Porque quando você lê o texto bíblico é que te lê. E aí, para terminar a conversa com a pessoa, eu falei para ela: cara, tu acha que tu não merece ouvir essas paradas? Tu acha que é bom o suficiente a ponto de não precisar ouvir essas dificuldades todas que a gente coloca a partir do texto bíblico? Só falou: algumas coisas não. Eu falei: Deus te recolha, está pronto para subir. Irmão, quem aqui não precisa ser repreendido?
Quem aqui não tem um pecado? Quem aqui não anda torto? Quem aqui não tem uma dificuldade? Irmão, eu preciso todo dia ser corrigido. Torno a dizer, quando leio a Bíblia, ela que me lê, ela que diz está errado. Por isso que Tiago diz que a Bíblia é como um espelho. Para que um espelho serve, irmão? Um espelho serve para te confrontar. Teu cabelo está pro alto. É o que o espelho diz. Sobrancelha está torta. Enfim. O espelho mostra para você o que está certo e o que está errado. Se tu soubesse que tua cara está boa, nem no espelho tu ia. E é o que a palavra de Deus faz, como um espelho, ela vai apontando, ela vai te confrontando, ela vai dizendo, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui. Mas ela não só repreende, ela também corrige. Útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. O que é correção? A ideia da palavra grega ali é colocar no lugar aquilo que saiu. É colocar no trilho o trem que descarrilhou. Então a Bíblia, ela não só nos ensina a doutrina, não só nos repreende, mas ela diz qual é a direção. Ela coloca a gente no trilho, ela coloca a gente na reta. E por último, ela nos educa na justiça. O que é isso? A palavra que aparece ali fala de treinamento positivo. É o treinamento que nós damos para as crianças, para elas viverem a vida de maneira correta. Naquela época era a responsabilidade do pai treinar o filho, a fim de que o filho soubesse viver. Então a Bíblia não só, irmão, nos ensina a doutrina, não só nos repreende, não só nos coloca na linha, mas ela também fala como a gente faz para caminhar bem. É a Bíblia que faz isso. É a Bíblia que faz isso. Se coloque de pé para a gente já proceder com a ceia. É a Bíblia que faz isso. Por último, por que a Bíblia ensina a doutrina? Por que a Bíblia repreende? Por que a Bíblia corrige? E por que a Bíblia educa na justiça? Por que a Bíblia treina o servo de Deus? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que significa isso, Wesley? Significa que o homem de Deus se torna capaz. Pode trocar ali perfeito por capaz, perfeitamente por capacitado. É o que está escrito ali. É a escritura que vai te tornar capaz. Ué, eu vou conseguir sempre? Não. Tem que ser habilitado. Mas quem te capacita a viver toda boa obra, e aqui toda boa obra não é só o ministério de Timóteo, mas é a vida como um todo. Vida como um todo. Sabe por que está ruim, irmão, de algumas pessoas mudarem de vida, mesmo que sejam cristãos? Porque falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Falta a Bíblia.